Bom dia para vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como vocês estão? Tudo certo? Chegamos na fase final do nosso trabalho de conclusão de curso. Qual que é o objetivo da conversa com vocês aqui hoje? O objetivo é trazer para vocês os elementos que nós vamos trabalhar nessa última semana da disciplina de TCC, que na verdade a disciplina ainda vai se estender por mais um tempo, né? Mais em aspectos teóricos, essas discussões, essas reflexões que nós estamos fazendo, nós encerramos nessa semana. Então, de acordo com o cronograma, né, que eu já tinha até conversado com vocês, nessa semana eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o template do artigo do trabalho final da especialização que vocês estão fazendo, tá? Então, esse material, ele vai ser disponibilizado, conforme a gente já vem realizando aí no decorrer das últimas semanas, lá no Moodle. E nesse vídeo eu vou fazer alguns comentários sobre esse template. E aí, gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou à disposição para auxiliar vocês para que a gente possa finalizar mais uma etapa da melhor maneira possível. E agora, fazendo o fechamento realmente com a parte estrutural do artigo que vocês vão apresentar como fechamento da especialização. Tá bom? Então, gente, esse material, ele está disponível lá no Moodle, né? Então, tem uma abinha lá onde vocês vão encontrar as informações sobre os procedimentos para a defesa do TCC e também essa questão dos templates, né, a serem utilizados tanto para a escrita do trabalho quanto para a construção da apresentação que vocês vão fazer para uma banca. E, mas, estando lá, e também está na página, né, do EMAC, então vocês têm aí essas possibilidades de ter acesso a esse material e a esse template, que está disponível tanto na versão lá de Word, quanto também do Overleaf, para quem estiver familiarizado aí em utilizar a linguagem LaTeX. Então, tem essas duas possibilidades, tá? Então, eu vou falar em linhas gerais a respeito desse template. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês só para mostrar qual que é a estrutura, né, desse trabalho. Então, veja bem, nós temos aqui, gente, eu até já entrei direto no template pelo DocX, né? Então, eu estou, nas minhas orientações, por exemplo, eu estou trabalhando com os meus alunos com esse template e eles vão fazendo a inserção das informações, vamos fazendo a leitura, eu vou fazendo os apontamentos, as sugestões nesse material aqui, porque de uma certa forma, deixando essas sugestões, acaba ficando mais fácil da gente trocar essas ideias em relação a essa construção desse trabalho, tá? Então, gente, esse template, ele segue o formato de um artigo e nessas últimas aulas, né, a gente já comentou um pouco sobre toda essa estrutura de um trabalho científico, seja um trabalho na forma de uma monografia, por exemplo, de trabalho de conclusão de curso, na graduação, por exemplo, seja uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, os artigos científicos, tem também trabalhos que você vai apresentar em congresso, também segue-se uma série de regras, uma série de normas, né? Templates que são disponibilizados. E nesse caso aqui do fechamento da especialização de vocês, o trabalho é no formato de um artigo, né? Então, nós temos inicialmente aqui a escrita do título desse trabalho em português, né? Logo depois serão elencados o nome do primeiro autor, né? Você que está desenvolvendo aí o seu trabalho, o nome do segundo autor, né? Que seria, no caso, o seu orientador, sua orientadora, né? Que está nesse processo junto com você, trazendo aí as informações, compartilhando conhecimento com vocês, ou seja, vocês estão trocando, né, informações a respeito de um determinado assunto, então, em conjunto, esse trabalho está sendo desenvolvido. Então, logo depois, vem apresentando aqui as informações sobre você, né, o discente aqui do curso, né, em qual escola que você atua, e depois a informação sobre o seu ou sua orientador, orientadora, tá? Logo depois, vem a parte do resumo, onde você vai colocar em linhas gerais o que o seu trabalho pretende apresentar,
né? Então, aqui também nesse template, a gente já vem diversas informações sobre o processo de formatação. Então, é importante vocês fazerem uma leitura, né, desse texto para que vocês saibam qual que vai ser a formatação que vai ser utilizada aqui, tá? Então, isso a gente já conversou bastante, mas não custa reforçar que quando você vai escrever o resumo do seu trabalho, você precisa elencar qual que é o objetivo do seu trabalho, né? Qual que foi a prática ou investigação pedagógica que você realizou, o percurso metodológico, né? Os principais resultados, as considerações finais. Então, todas essas informações estão elencadas nesse texto aqui. Logo depois, né, e aqui está até falando, ó, consiste na síntese dos pontos relevantes do trabalho, capaz de fornecer uma visão objetiva e clara do documento. Né, que a gente já tinha comentado sobre essa questão do que reflete um resumo de um trabalho, né? Logo depois vem as palavras-chave, que eu também já trouxe em outra videoaula para vocês informações sobre isso, né? Palavras que vão remeter a esse trabalho, que vão até ajudar no processo de busca, né? No processo de catalogação. Então, você vai colocar ali as palavras-chave do seu trabalho. Logo depois, o que você fez no resumo e nas palavras-chave, agora é a hora de você trazer essa informação numa versão em inglês, tá? Então, o título em inglês, o abstract e as keywords, tá? Então, da mesma forma que você fez em português, agora você traz essa informação em inglês. Bom, aqui vocês vão ter o autor correspondente, então você vai inserir o seu e-mail, né? Você como primeiro autor, então essa nota de rodapé traz essa informação. Logo depois, gente, vem a introdução do seu trabalho, que também nós já comentamos um pouquinho sobre isso nas últimas semanas aí, mas de uma certa forma é onde você vai contextualizar, você vai apresentar o assunto que você está trabalhando, quais foram os objetivos do seu trabalho, a justificativa, né, a importância do seu trabalho. Você vai trazer também informações sobre a temática, né, de outros trabalhos que já foram desenvolvidos, de uma forma bem sucinta, de uma forma bem rápida, né? E tem até algumas informações aqui também falando de algumas questões que podem auxiliar na escrita da introdução. Por exemplo, de que se trata o assunto, o estudo que você está trabalhando? Por que que ele foi feito? Por que que ele deve ser publicado, né? Ou seja, justificando a importância do trabalho. O que era conhecido sobre o assunto no início da investigação? Ou seja, você trazendo aí trabalhos, né, já publicados sobre o assunto, que a gente também já comentou bastante sobre aqueles trabalhos considerados clássicos, né, os mais contemporâneos, fazendo uma linha do tempo do que já veio sendo desenvolvido e como que você pode, né, contribuir com essa pesquisa. E, além disso, o que que motivou o início dessa pesquisa, tá? Então, essa é uma breve descrição aí do que é a introdução do seu trabalho. Logo depois, gente, vem algumas sessões relacionadas ao desenvolvimento do trabalho, tá? Eu venho, nas últimas semanas, solicitado nas atividades essas partes do trabalho, né? Então, em uma das atividades que eu solicitei para vocês foi justamente a sessão relacionada à revisão de literatura, ou seja, você trazer aspectos relacionados ao trabalho que você está desenvolvendo, só que dando voz a outros autores, né? Então, é aquele momento de você trazer as citações, trazendo essas informações principais, de uma certa forma, que deram embasamento, que deram a fundamentação teórica para o seu trabalho. E como eu já tinha destacado, o desenvolvimento é aquele momento que você pode quebrar em algumas sessões, né? Então, por que não ter uma sessão de uma revisão de literatura, onde você dá voz a esses outros autores que fundamentam o seu trabalho? E logo depois, que aqui está até dividindo, olha, primeira sessão, segunda sessão. Então, nessa segunda sessão, você pode colocar, por exemplo, qual que foi a sua proposta de intervenção pedagógica, né? Se for o caso do trabalho de vocês, né? De ter feito uma intervenção, de ter feito uma prática. Então, você pode ter uma sessão onde você detalha todo esse procedimento, metodologicamente falando, como foi o processo aí de construção dessa sequência didática. Caso não tenha sido aplicado, você pode trazer essa sequência, né? Você pode trazer também reflexões acerca do assunto que você está trabalhando. Outro ponto que pode ser colocado também, até como uma seçãozinha do desenvolvimento,
é um relato de experiência, seja um relato associado à aplicação que você fez, ou um relato associado à proposta que você pensou, mas que não foi aplicada, mas o porquê você acha que essa proposta ela é interessante, como que ela pode contribuir. Então, isso pode vir numa sessão também, tá? E se você fez uma aplicação, se você obteve ali alguns resultados a partir da intervenção pedagógica, uma sessão de resultados e discussão, onde você traz os resultados que você identificou a partir dessa intervenção que você fez, tá? Então, tudo isso é apresentado no desenvolvimento do trabalho, onde você traz essas informações, de como foi desenvolvida a pesquisa, como foi feita essa pesquisa e os resultados que você obteve, discutindo esses resultados e trazendo esse seu relato de experiência. Então, tudo isso vem na sessão de desenvolvimento, mas que você pode particionar em algumas sessões. Tudo bem? Aqui também, gente, vem algumas informações sobre a questão da figura, né? Se você vai inserir alguma figura, né? Então, você colocar ali o nome dessa figura. Importante destacar também que essa figura, ela deve ser destacada no texto. Então, olha, os dados apresentados estão elencados na figura 1. Então, você cita essa figura no texto. Isso é muito importante de ser destacado. E outra coisa, qual a fonte? Você que fez essa figura, então, elaborado pelo autor, ou essa figura, ela foi retirada de algum material. Então, a fonte é essa, né? Então, você está ali citando e trazendo quem que foi, que construiu essa figura, tudo bem? De onde você retirou. Outro ponto importante também, quadros e tabelas, né? Então, você vem com a legenda, né? Logo depois você vem apresentando a fonte, se foi elaborado por você ou se você retirou de algum lugar. E aí, tem também a questão da padronização de tabelas, que aqui está explicando, né, como que funciona a especificação de quadros e tabelas, então se é fechadinho, se é aberto nas laterais. Então fica o convite para vocês fazerem essa leitura. Olha lá, a tabela um pouquinho diferente, né? Até faltou um E aqui, né, tabela. Aberto nas laterais, mas também com a legenda, né, com a fonte. Então, gente, todos esses elementos, eles estão elencados aqui nessa parte, e aí fica esse convite para vocês fazerem essa leitura, tá? E depois de você trazer o resumo, a introdução, desenvolver o seu trabalho, é a hora de você fechar o seu trabalho, né? Então, nas considerações finais, é onde você vai trazer uma síntese das ideias contidas no seu trabalho de pesquisa, fundamentando nos resultados que você obteve e como que você relaciona esses resultados com os objetivos que você propôs lá na introdução. Então, é a hora de você retomar o assunto. Nesse retomar o assunto, você faz uma síntese do que foi desenvolvido, os resultados obtidos e como que eles estão relacionados com os objetivos que foram ditos lá no início do trabalho, tá? Além disso, nessas considerações finais, você pode também apresentar sugestões para trabalhos futuros, porque como eu já falei bastante, a pesquisa ela é algo assim contínuo, né? Então você faz uma parte, ainda vai ficar questões para serem respondidas, ou seja, como que outros pesquisadores poderão utilizar do seu trabalho como referência e trazer respostas a perguntas que vocês deixaram. Ou você mesmo, como que você pode parar esse trabalho nesse ponto com os resultados obtidos e continuar esse trabalho no outro, né, para responder essas questões que ficaram em aberto. Ou seja, sugestões para trabalhos futuros, tá? Aqui também, gente, é indicado um manual de normalização, né, de trabalhos acadêmicos da Unifal. Então tem um link aqui, vocês podem acessar, tem algumas informações importantes que a gente trabalhou bastante durante a disciplina, mas é sempre bom a gente ter essas fontes de pesquisa para nos guiar, para nos basear. Tudo bem? E para fechar, é o momento de elencar as referências. Quais foram os trabalhos que vocês utilizaram, que vocês pesquisaram para a construção do trabalho de vocês, tá? Nós trabalhamos um pouco também com as regras, né? Com as regrinhas de escrever uma referência, seja livro, artigo, trabalho de conclusão de curso, dissertação, tese, trabalhos publicados em anais de congresso. Então, todas essas regrinhas você já tem o material. Aqui também, nesse link aqui, você vai encontrar mais regras. Então, é importante vocês tomarem bastante cuidado
com todo esse processo de formatação do trabalho de vocês. Tá bom, gente? Então, a ideia aqui era fazer algo mais rápido mesmo, algo mais curto, mas dando alguns direcionamentos para vocês, principalmente nessa fase final agora. Vocês já fizeram, foram fazendo aí as atividades de TCC, vai ter mais uma agora, né, a última. E depois é a hora de você juntar essas informações, essas atividades que nós construímos, é, ter essa troca que acredito que vocês estão tendo aí com os seus orientadores, para que você possa colocar essas informações nesse template e ter o seu trabalho prontinho para enviar para a banca, para apresentar e para finalizar mais uma etapa. Tá bom, gente? Então, espero ter ajudado com essas informações. Qualquer dúvida, qualquer coisa mais que vocês precisarem aí, estarei à disposição. E agradeço, né, mais uma vez pela atenção, pela disponibilidade, né, pelo tempo que vocês tiraram aí para assistir mais essa videoaula. E o intuito aqui é realmente contribuir nessa construção do trabalho final de vocês. Tá bom, gente? Então, aguardo vocês lá no nosso plantão. Qualquer coisa é só me chamar. Um abração para vocês e até mais.